Olá, dominantes, tudo bem? Espero que sim. Falaremos de mais um tópico da nossa maravilhosa língua portuguesa dentro de análise sintática. Na aula de hoje, nós abordaremos dois assuntos que ajudam bastante na compreensão dos textos e também na estrutura sintática das nossas redações, que são adjunto adnominal e complemento nominal. Muitas pessoas costumam confundir esses dois termos. Por conta disso, nós falaremos primeiramente individualmente sobre eles e depois nós faremos uma comparação. Vamos lá. Falaremos em primeira instância sobre o adjunto adnominal. É muito importante que nós compreendamos a seguinte concepção. Ad é aquilo que está junto, perto, próximo. Próximo a quem? Próximo a um nome. Aqui nós temos adjunto adnominal. Próximo junto a quem? A um nome. Lembremos então que em língua portuguesa, nomes são substantivos, adjetivos, advérbios, principalmente essas três classes que são muito faladas, basicamente tudo aquilo que não é verbo. Adjunto adnominal, portanto, é o termo acessório da oração que tem a função de, esse aqui é um modalizador muito importante, tá? Caracterizar ou determinar um substantivo e outros elementos que desempenham função adjetiva. Então, ele é um caracterizador de termos que necessitem aí de uma função adjetiva. Vamos deixar isso mais claro. Exemplos. As melhores receitas foram deixadas pelos nossos avós. Se nós analisarmos nesta oração, nós teremos, né? O que foram deixados pelos nossos avós? As melhores receitas. Então, aqui a gente tem a divisão, né? Do sujeito e do predicado. Sujeito às melhores receitas, como nós já dissemos anteriormente. Núcleo do sujeito, que é aquela palavra mais importante, a que dá o significado, receitas. O as, vejam aqui, e o melhores, que estão dentro do termo sujeito, porém, não são núcleos do sujeito, são adjuntos adnominais, porque completam aí a ideia oferecida pelo núcleo do sujeito. Então, no sujeito, as melhores receitas, o núcleo é receitas, que é o substantivo, as, que é artigo, e melhores, que é adjetivo, são adjuntos adnominais. O predicado, que é essa segunda parte, né, esse segundo termo, foram deixadas pelos nossos avós, tem a seguinte composição. Agente da passiva pelos nossos avós. Vamos aqui relembrar esse tópico. O que é o agente da passiva? É a informação que nós temos a respeito de quem executa a ação verbal quando o nosso sujeito é um sujeito paciente. É aquele sujeito que sofre a ação verbal, não a executa. Então, aqui, nessa oração, as melhores receitas foram deixadas pelos nossos avós. As melhores receitas é o nosso sujeito, mas não executa a ação verbal, sofre a ação de ter sido deixada. Pelos nossos avós, nesse contexto, que é este termo que está aqui, é o nosso agente da passiva, porque é quem executa a ação verbal. Sendo assim, nós já sabemos que pelos nossos avós é o agente da passiva. O núcleo do agente da passiva, que é a palavra mais importante, aquela que dá a ênfase, que dá o significado, é a voz,
que é um substantivo. Como eu já expliquei para vocês, né? O substantivo, ele tem as palavras que o circundam, que são seus determinantes, que o ajudam, tá bom, galera? Sendo assim, a voz é o núcleo do agente da passiva e pelos e nossos são os nossos adjuntos adnominais. Portanto, a gente pode entender que o adjunto adnominal é aquele termo ou aqueles termos que se referem, que complementam a ideia nuclear de um termo, que pode ser um agente da passiva, pode ser um objeto, pode ser um sujeito. Resumindo o que foi dito anteriormente por mim, os é o artigo da contração por mais os, que é pelos, é o adjunto adnominal de a voz. Então, por mais os, que é o pelos, é o adjunto adnominal de a voz, como nós já vimos na tela anterior. O mesmo acontece com nossos, que é um pronome adjetivo, porque também se refere à voz. Está dentro do termo e não é núcleo, adjunto adnominal. Como vemos, um único substantivo pode ser caracterizado ou determinado por vários adjuntos adnominais. Ele pode ter vários, né? Se eu digo, por exemplo, o menino caiu. Menino é o núcleo do meu sujeito, o menino. Então, o o vai ser um adjunto adnominal. Agora, se eu disser, as meninas bonitas caíram. As e bonitas, que estão ali qualificando, né? O meninas serão os adjuntos adnominais. Quanto ao complemento nominal, nós temos que ter muito cuidado para não confundir, porque também se refere a nome, mas tem um mote diferente. Complemento nominal é a informação que completa o sentido de um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio. Já falamos isso, né? Em língua portuguesa, são essas três classes gramaticais. Quando nós temos o adjunto adnominal, como foi visto anteriormente, o adjunto, refere-se ao substantivo. O complemento nominal, ele pode se referir a essas três classes, substantivo, adjetivo ou advérbio. Exemplos. Frituras fazem mal ao fígado. Ao fígado completa o sentido do adjetivo mal. Vamos ver aqui. Se eu disser só assim, frituras fazem mal. Beleza, eu já entendi completamente, né? Sabemos disso, que frituras fazem mal. Mas se eu quiser completar, fazem mal ao quê? Aqui, ao fígado. Esse termo, ao fígado, não está completando um verbo. Se completasse um verbo, seria um objeto. Como completa o nome mal, que nesse caso está aí como seu antecessor, nós temos um complemento nominal. Ao fígado refere-se diretamente ao nome mal. Mais um exemplo. Estamos ansiosos com a sua chegada. A mesma coisa. Com a sua chegada, completa o sentido do adjetivo ansiosos. Nós temos aqui, estamos ansiosos. Ok, eu entendi a informação. Ansiosos é um nome, certo? É um adjetivo. Estamos ansiosos com o quê? Vejam que pede o complemento. Com, vejam aqui a preposição, a sua chegada. Sendo assim, com a sua chegada, refere-se ao nome ansiosos. É, portanto, um complemento nominal do adjetivo ansiosos. Mais um exemplo. Alguém tem notícias dela? A mesma situação dos exemplos anteriores. Dela completa o sentido do substantivo notícias. Se eu disser só assim, alguém tem notícias? Notícias do quê? Dela. De preposição, mas ela, que é um pronome pessoal. Vejam aqui
que, mais uma vez, não está se referindo a um verbo. O dela refere-se a notícias, que é um nome, é um substantivo. Portanto, nós teremos complemento nominal. Falaremos nesse momento sobre as diferenças básicas, entre os adjuntos adnominais e os complementos nominais. O adjunto adnominal se refere somente a substantivos. Então, a gente já descarta. Se estiver referindo-se ou completando o sentido de advérbio e adjetivo, eu já descarto a possibilidade de ser um adjunto adnominal e já sei que pode ser um complemento nominal. Enquanto o complemento nominal, ele se refere a nomes em geral, substantivo, adjetivos e advérbios. A melhor forma de afastar a dúvida quanto se tem um termo, se ele é adjunto adnominal ou complemento nominal, é através dos sentidos ativo e passivo que carregam. Isso ajuda muito. Quando o sentido for ativo, é um adjunto adnominal. Quando o sentido for passivo, como nós vimos, é um complemento nominal. Exemplo: os elogios da diretora aos estudantes. Aqui, nós vemos como adjunto adnominal os e da diretora. Complemento nominal aos estudantes. Isso porque a diretora fez os elogios. A gente tem um sentido ativo, enquanto os alunos hoje receberam. Nesse caso, é um sentido passivo e confirma o que nós falamos anteriormente. Esses dois termos são fundamentais para uma boa escrita, porque, afinal, se nós não utilizarmos, as informações podem ficar incompletas dentro da nossa escrita. É importante nós não esquecermos que adjunto adnominal pode completar substantivos, complemento nominal pode completar o sentido de substantivos, adjetivos ou advérbios. Espero que essa aula tenha sido interessante para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!